falando em violência, né, David? Mais um episódio pra conta aí agora, aqui em São Paulo. Pois é, Pilhado, muito boa tarde a você, boa tarde a todos. Falamos ao vivo aqui da Zona Sul de São Paulo, mais especificamente, como você disse, né, perto do Ibirapuera, onde teve essa ocorrência, uma tentativa de roubo que foi frustrada graças à ação da Polícia Militar. A gente vê com imagens ao vivo aqui, para quem nos acompanha pela TV, né, do nosso JR Novaes, vários policiais da rota, também a Polícia Civil está presente. Eles estão periciando aquele veículo ali, porque as informações que a gente pôde apurar até agora é que 3 criminosos chegaram naquele carro que tem a chapa fria, né, a placa clonada. É um veículo que foi roubado no começo de março, e aí eles entraram nessa casa aqui na Zona Sul, e quando eles foram sair, acabaram sendo surpreendidos pela Polícia Militar. 2 dos bandidos acabaram mortos, o outro está preso dentro da viatura nesse momento aqui na Zona Sul de São Paulo, nessa ocorrência, onde 2 bandidos acabaram mortos nessa ocorrência que a gente está acompanhando, e vamos trazendo os detalhes na programação da Jovem Pan. Eu vi aí a sua reação, né? Eu sou um que eu não vou lamentar a morte de bandido numa situação dessa. Né, eu não vou lamentar nem um pouco. Nem eu. Saiu armado pra roubar, assumiu o risco de tomar um tiro e sentar no colo do capeta. Tá certo. Parabéns aí pra Polícia Militar, pra Polícia Civil, pra Rota, que eu sou muito fã. Isso aí. A opção é sempre do bandido. Azar o dele. Daqui a pouco vem a galera, né, que tem que ter um pouco mais de empatia pela vida do outro. Empatia eu tenho pela vítima. Pois é. Empatia pela vida do outro, né? Sempre coloca o outro, quer dizer, ou seja, ia entrar pra matar uma família. Essa é a grande verdade. Ó, esse né? crime aí, que o pessoal chama na gíria policial de gomeiro, né, que entra nas casas, é um crime terrível. Você tá lá com a sua filha, eu tenho uma filha adolescente. Como chama? Chama gomeiro, né? Na gíria policial, entrar na goma, né? A casa. Sei. Eles te prendem, né? Eles prendem a família inteira, eles torturam. Eu tenho uma filha adolescente, 17 anos. Paixão da minha vida. Meu filho, a minha esposa. Olha, eu durmo com o fuzil debaixo da minha cama. E com a pistola do lado. Eu já até me arrepio de raiva de pensar nesse tipo de delito. Que você entrar na casa de alguém, subjugar as pessoas, com adolescentes, com uma menina bonita igual a minha filha. Ou eu vou matar ou eu vou morrer. Qual foi a história mais impactante que você já pegou nesse sentido aí, durante a sua cara carreira? De pau do casal Nardoni, quando eles foram soltos a primeira vez, né? Eu transportei ele na minha viatura, eu trabalhava no grupo de operações especiais naquela época. Completou 15 anos essa semana. Pois é, estão na rua, né? Brasil, né? O país da impunidade, né? E aí, quando eles foram soltos, eles começaram a se abraçar, a se beijar e dar risada. Né, como eles não havia provas ainda, eu ia levar eles até o IML e de lá eles iam pra rua. E no trajeto, eles começaram a se beijar, dar risada. E eu olhei pra trás, né, pensei na minha filha. Falei, cara, tu acabou de enterrar tua filha aí, cara, que você tá rindo do quê? Aí eles disfarçaram. E depois eu acompanhei junto com o Dr. Toninho, o Capês conhece ele, né, um excelente delegado. E aí a gente viu a dissimulação, né, quando tava nas câmeras era aquela cara, algemado, mão pra trás, cabeça baixa. Quando tava na casa dos pais, que acompanhei, como se nada tivesse acontecido. Quando esses gomeiros, né, como você disse, eles vão pra qualquer coisa, né? Eles vão pra morrer ou pra matar, né? Eles são covardes, né? Eles são extremamente covardes, eles vão pra morrer, eles não querem morrer não, viu? Eles querem matar mesmo. Né? Porque quando encontra alguém armado do outro lado pra sentar o pau neles, aí eles já recuam. Essa que é a verdade, eles são extremamente covardes. Eu me lembro também de uma troca de tiros que nós fomos, né? E quando você dá tiro de fuzil neles lá, eles, opa! Já recua também, que eles têm medo de morrer. É mentira falar que ladrão não tem medo de morrer. Eles têm medo de morrer, sim. Né? Eles têm medo de morrer. Por isso que as forças de segurança têm que estar bem armadas. Enquanto vereador, eu destinei uma verba para a GCM comprar fuzil. Por quê? Porque enquanto estava no Garra, nós presenciamos, né, participamos de uma ocorrência onde bandidos atiraram na viatura da PM, estava sem fuzil. Atiraram na viatura da GCM, estava sem fuzil. Quando trombou a do Garra, nós estávamos de fuzil e o rouba-banco também, aí o pau foi de igual para igual. Entendeu? Então, opa, o negócio azedou aqui. Então eles têm medo. E o que eu apanhei da esquerda, Capês, por causa dessa emenda que eu destinei, eu falei, mas eu apanhei igual um cachorro que caiu da mudança, apanhei demais, mas eu falei, não, e aí o prefeito não queria mais dar a verba, a secretária, não precisa, não, vamos até o final, os bandidos estão de fuzil,
Então é natural que as nossas forças de segurança também estejam. Não é possível você trocar tiro com um 38 ou com uma pistola, igual eu tô aqui com uma Glock, com um cara com um fuzil. É muita desvantagem. É como você pegar um Porsche e tirar um racha com um Fiat 147. É muito desigual. Mas essas pessoas que dão esses palpites em área de segurança nunca passaram um perigo desse. Eu sei o que é você tomar tiro de fuzil, igual eu já tomei lá em Aguaí, onde desceram o tiro na gente de fuzil na cidade de Aguaí. Acabamos em legítima defesa ali, alvejando um bandido que foi morto, que o capeta o receba também. Mas é muito difícil. Eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho filhos. E eu não sou pago pra morrer. Não, e ainda mais quando mata, dizem que é execução. É bem capaz. Foi o que aconteceu, Lu. Eu tava conversando com o Tomé. Tava conversando com o Tomé aqui em 2012, em legítima defesa. Traficante atirou na minha equipe. Revidamos. Pronto. Aí eu dei uma entrevista, era bem mais novo que agora, 2012. E me perguntaram, e aí, o que você acha? Eu falei, depois que morre todo mundo vira santo. Eu fui massacrado. Naquela época eu não tinha nem Facebook, Orkut, tinha nada, não gostava de rede social. Fui massacrado. Hoje eu montei a minha rede social, montei já um tempo atrás, pra me defender. Falei, não vou mais ficar apanhando, não. Não vão falar o que quer de mim, não. Falou lá, eu respondo aqui e pronto, assim vai. Então aqui a gente tem que dar os parabéns pra equipe da Rota. Parabéns, Rota. Que fez a missão deles e que protegeu. Ó, eu conheço um policial, não sei se você também conhece essa gíria, que ele diz: cada vagabundo morto é um pai de família salvo. É isso aí. É assim que você pensa também? Não, mas é lógico. Parabéns pra Rota, isso aí, a opção é do ladrão. Saiu armado pra roubar, assume o risco de tomar um tiro e morrer e sentar no colo do capeta. Paciência, antes ele do que a vítima. E graças a Deus que a Rota tava lá e impediu esse assalto. E essa desvantagem de armamento é muito grande mesmo, né, Capês? Infelizmente, a polícia está se armando cada vez mais, evidentemente, mas os criminosos eles têm acesso a armas de calibre proibido, não só calibre restrito. Armas que são privativas das Forças Armadas, que entram pelo contrabando de armas aqui pelas nossas fronteiras. Então isso também é um outro problema e eu quero também me somar aqui ao nosso Palumbo e dar os parabéns à Polícia Militar, às rondas ostensivas Tobias Aguiar, a Rota, que é um orgulho de toda a sociedade. Claro que ninguém aprova a execução sumária, que as mortes são feitas às vezes em legítima defesa, quando não são, o policial é responsabilizado, mas isso é uma exceção dentro da força de elite da Polícia Militar. Um orgulho para todos nós e, felizmente, foi evitado esse crime, porque, como o Palumbo disse, assalto dentro de residência, extorsão mediante sequestro, são crimes terríveis, que provocam uma enorme temibilidade, um pavor social. Trauma permanente, definitivo. Realmente são crimes que merecem uma repressão muito forte por parte da nossa polícia. E espero que o Estado foque nisso. Acho que é importante ele estar preventivamente voltado a evitar esses crimes. Ô Palumbo, e quando mostrou o carro que eles estavam usando ali, era um carro de luxo. É roubado, né? Roubado. Sim, mas é um carro de luxo. Ele sempre prefere Você não imagina que um bandido vai chegar num carro daquele ali? Ele prefere um carro potente e blindado. Na época que a gente estava lá no Garra, o Capês acompanhou, era muito comum eles explodirem os caixas eletrônicos. Muito. Teve essa fase, né? Teve essa fase, eu peguei essa fase, eu era supervisor do Garra. Aí o carro é de luxo, ó. Exatamente, o carro de luxo, deve ser blindado. Tá lá até o Dr. Nico, né, que está em todas. Eu ia falar também. Ele fez um cateterismo essa semana, hein? Já tá lá trabalhando já. Não, também os parabéns ao nosso Nico aqui. Eu adoro ele, é um excelente delegado. Esse aí gosta da polícia, não precisa da polícia pra nada, mas gosta da polícia mesmo. Mas eles preferem... Secretário executivo da Segurança Pública. O Derrich também tá fazendo um bom papel. Tem que parabenizar todo esse pessoal aí. É gente que conhece de polícia. É gente que viveu ali. Eu sei o que é uma pistola... E os caras atirando em mim, né? Já participei de algumas trocas de tiro. Eu sei o tanto que isso é desconfortável. Ah, você tem medo de morrer? Todo mundo tem medo de morrer. Só que covarde é o homem que não enfrenta seus medos. Todo mundo tem medo. Não adianta falar que não tem, porque aquele cara que fala que não tem é mentiroso. Alguma coisa você tem que ter medo na vida. Mas é comum eles pegarem esses carros blindados, porque vai dar mais segurança pra ele. E potentes, é isso que eles preferem. E naquela época que se explodia caixas eletrônicos, era um inferno aqui em São Paulo. Era um inferno, era quase que todo final de semana eles estavam explodindo algumas cidades. Cidades pequenas, às vezes. Cidades pequenas, eu me lembro, o doutor Emílio era diretor do DEI, que a gente estava numa operação no Morro de Sabão, onde um traficante me ameaçou, a gente foi lá para pegar ele, e ele mandou a gente para Bebedouro. Era meia-noite e fomos para Bebedouro. Chegando em Bebedouro, troca de tiro, com bandidos armados de fuzil, terrível. E pasme, um dos bandidos que foram presos naquela época tinha sido preso num tiroteio anteriormente com
com a polícia também com fuzil. Por que tava solto? Isso aí chateia demais os policiais. A polícia literalmente enxuga gelo. No começo do programa você falou que o ladrão chamava pelo nome o policial. Aconteceu comigo aqui na Boca das Motos, quando eu comecei a bater muito ali, fechar aquelas bocas das motos, o ladrão já me chamava pelo nome. Eu, Palumbo, de novo. Eu falei, venha. Eu vou sair na audiência de custódia, ainda vou tomar um suquinho lá. Falei, mas o meu papel eu vou fazer, tu vai pra cadeia. E lembrando que o crime hoje não ocorre só fora do presídio, né? O crime ocorre a partir dos presídios, as organizações criminosas, ou seja, não adianta mais só prender. Porque você prende também, e se você não isolar os líderes das organizações, acontece isso. O promotor Lincoln Gaquia, que é um promotor do GAECO, aqui do Ministério Público do Estado de São Paulo, ele vive cercado pela Polícia Militar, são 8 policiais permanentemente, ele está jurado de morte. Inclusive estava na lista do PCC, né? Está na lista do PCC e eu temo que quando ele se aposentar, ele terá que se mudar do Brasil, com a família dele. Ele diz que recebe ameaça toda semana. Bom, mataram o juiz, né? Machadinho. O José Machado, Antônio José Machado, que é em Presidente Prudente. Você vê a expressão dele de horror do corpo quando foi encontrado, com os olhos abertos, a boca aberta, ou seja, o espanto que ele tomou naquele momento em que ele ficou frente a frente com os criminosos que o assassinaram. E o promotor também, o Sérgio Moro, porque quando foi ministro da Justiça teve a coragem de determinar a transferência do Marcola, e isso tudo realmente, ou o Estado toma pé da situação, ou ele será mais e completamente dominado. E aí eu quero tocar num ponto importante, se você me permitir. Claro. É o seguinte, esse governo, o governo federal, não pode mandar mensagens mal interpretadas ou equívocas para o crime organizado. Ele tem que condenar veementemente toda e qualquer ação praticada pelo crime organizado, tem que condenar essas ameaças feitas e interceptadas pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, ao Sérgio Moro, ao promotor e a outras autoridades que estão sendo mantidas em sigilo, que foram ameaçadas. Ele não pode, porque o crime organizado percebe quando a autoridade está com medo. Verdade. É leniente. Nós já enfrentamos, Paulo, faz parte das nossas carreiras, da nossa vida, ameaças e você não pode mostrar medo ou hesitação. E não espelhe amizade. O criminoso é traiçoeiro. E não tem consciência. Mas professor Capês, faça um gesto de amizade. Não tem consciência social. Como que nós vamos esperar essa resposta do governo federal se nós vimos diversas imagens de festa com rojão em presídios comemorando a vitória do atual presidente? Então, existe uma preferência dessa parcela Mas aí a gente pelo tem que atual ter governo. Um governador, aqui com todo o respeito, igual o Tarcísio, que está apoiando as forças de segurança. Que a segurança pública é dever do Estado. Tá apoiando mesmo? Tá apoiando. Agora a gente só tá esperando o aumento salarial, que é o que mais necessita o policial, e eu acredito que vai vir. A gente só tá com 3 meses de governo, né? Então a gente tem que dar um tempo pra ele também. Muito pouco tempo pra você desconstruir toda uma caca que fizeram aí com 30 anos de um mesmo partido no governo, que eu não gosto desse partido, nunca gostei. Não adianta me chamar pra entrar nessa porcaria de partido, que eu não vou entrar nunca. Porque vocês arrebentaram com a segurança pública. Eu tava lá, ó, ganhando uma merreca de salário. É que graças ao trabalho da minha mãe, que começou como auxiliar de costura lá na quebrada de Perus, ela prosperou e pôde pagar isso tudo pros filhos. Mas a maioria dos policiais vive de bico, vive na miséria, vive ferrado, vive duro. Entendeu? Porque recebe um salário, um salário pífio. Né? Então a gente não pode culpar o Tarcísio por isso, é muito pouco tempo. É terrível a situação dos policiais. Uma carga horária exorbitante, muito acima da média, trabalha pra caramba. Pressão psicológica. Pressão psicológica, te chama assim, você tem que estar numa operação aqui hoje, 2 horas da manhã, nessa madrugada. Você tem que ir, acabou, filho. Não tem conversa fiada, não tem mimimi. Não, falar que não vai. Se você reage e mata alguém, você ainda também sofre a pressão. Porque você também é processado. Eu já passei por isso. Isso é um agravante no trabalho Eu já passei por isso. Inclusive, na época aqui do antigo Dakar, o Capês vai lembrar disso, o GOI, o Grupo de Operações Especiais, fazia a revista lá de segunda, ajudava a fazer a revista junto com os carcereiros, de segunda e sexta, fazia a contenção. E quando tinha rebelião, o pau comia. O pau comia. E várias vezes eu fui parar na corregedoria. Agora, uma pessoa tá lá, querendo me matar. Eu não sou pago pra morrer. Eu me lembro bem que eu fui lá... Desculpa. Eu me lembro bem que eu fui lá no 12º, né, numa rebelião, o GOI tratava de rebeliões. Cheguei no 12º, cheguei pro Faxina, né, que é o cara que comanda ali, chamado de Faxina, cadê os reféns? Ah, os reféns são presos. São presos, refém? Eu vou tomar um café, faz o que você quiser, aí que se dane. Fui tomar um café. Se não acabar essa rebelião aí, nós vamos entrar. Eles tinham medo do GOI.
E aí voltamos, não, senhor, já dispensamos, tá tudo certo, acabou. Claro que seria uma conversa diferente se fosse uma vítima, se fosse um policial. Mas ladrão, como diz o Capês, não tem ideia. Não tem ideia. Eles entendem uma linguagem. É a força. É a força. Eu fui ameaçado no Morro do Sabão. Um traficante chamado Piá falou que ia estourar a minha cabeça. Isso foi parar na televisão. Ele já tinha matado um PM, tinha matado um segurança. E falou que ia me matar pra eu subir lá, querer estourar a cabeça do delegado Paulo. Pois bem, vamos subir lá o morro. E fiquei subindo até pegar. Tratando a população com o máximo de respeito. Eu me lembro bem que eu falei assim, olha, nós não podemos maltratar o morador de periferia. Nós vamos subir e falar bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não teve uma reclamação na corregedoria. E quem nos passou a informação da onde estava o Piá e o seu parceiro, que depois se urinou quando a gente foi prendê-lo, foi os moradores que passavam o bilhetinho. Falaram assim, a gente nunca foi tratado com tanta educação. É isso, onde você vai com educação, volta educação. Eu ia contar com um colega do Palumbo, hoje é um diretor, inclusive, da polícia. Não vou falar o nome, não me autorizou, não vou falar o nome. Ele foi assaltado, estava com a esposa. O sujeito apontou a arma para ele, ele reagiu heroicamente. Conseguiu matar em legítima defesa os dois assaltantes. Ele está sob investigação até hoje. E é um excelente delegado, né? Doutor Fábio, não vou falar sobre Caipira, um abraço pra você. Você é um dos melhores diretores que a polícia já tem. O Fábio Lopes, que é um grande delegado, atuante, até hoje estão perturbando a paciência dele, porque ele reagiu e matou em legítima defesa. O tiro, inclusive, passou próximo à cabeça da esposa dele. Ocorreu um risco de vida. Ou seja, ele reagiu. É um dos melhores delegados. Ele protegeu ele e a família. Para não morrer. E ele tá respondendo na justiça. São coisas que infelizmente acontecem, né? Mas o recado que fica é o seguinte. Dá uma de bonzinho e tenta ser amigo de um bandido. Na primeira oportunidade ele vai te matar. Agora, Palumbo, eu queria te perguntar, eu já vou me despedir de você, velho Vamp, porque eu tô assistindo que você tá até meio... Não quer, é futebol, o assunto é bola. Não, vou torcer pro Palmeiras ali, o delegado. Torcer pro Palmeiras aí. Todos somos Água Santa. Não, é só pra não fugir do assunto. O delegado tá aí, pô. Você quer fazer alguma pergunta sobre isso? Não, né? Só quer se despedir? Não, Eu só resumindo um pouco. Quem matou mesmo, então, foi a família, a criança lá, né? Você falou do casal Nardoni. Estão condenados até o casal Nardoni. Eu tenho certeza absoluta. Não, isso que você me falou... Eu fiquei assim pensando, negócio de filho, que eu também tenho esse filho. Uma pergunta sobre o caso, tá? Sobre esse caso agora. Como combater esse crime? Porque esse crime eu vejo que é muito difícil você combater. Porque o bandido tá ali no meio da rua com um carro de luxo. Você nunca vai saber que aquele cara que estaria é um bandido num carro como esse. Claro. Ele vai se aproximar, vai esperar você abrir o portão e ele vai entrar. Sim. Como que pode se combater? O tráfico, outros crimes, a gente sabe que tem como. Vocês sabem onde eles estão. Mas e esse crime? Como que se combate? É com ronda? É com polícia na rua, com investigação. Só puxa tua cadeira um pouco pra frente, que daqui a pouco você vai cair aí. Porque vai ficar feio aqui, hein? Enquanto o Palumbo tá aqui arrumando a galera, eu só quero acrescentar uma coisa à pergunta, pilhado, porque eu fui vítima desse crime, do crime dos gomeiros. Entraram na minha casa alguns anos atrás. É uma sensação terrível. Ameaçavam colocar fogo na minha irmã, colocar fogo na minha mãe. São covardes. Isso? São covardes. Entraram na sua casa, tentaram tacar fogo na sua família. Quase toda semana a gente tem um caso desse. Na época, meu pai era candidato a vereador lá na cidade de São Bernardo, e eles tinham um carro de luxo adesivado, com adesivos de campanha do meu pai. Então, eles encostaram na porta, como se fosse um eleitor, como se fosse alguém, entraram, renderam meu pai, renderam a família inteira, 8 bandidos dentro da minha casa, durante uma manhã inteira, levaram tudo que conseguiam segurar, e fazendo essas ameaças. Então, eu acho a pergunta muito oportuna. Quanto tempo faz isso aí? Isso faz, acho que uns 10 anos. Deve estar tudo solto. É isso que foi preso. E como se combater? Porque você falou, eles são covardes, eles ameaçam. Aqui uma coisa interessante. E eles traumatizam a pessoa. Minha tia tem trauma até hoje. Em maio de 2006, eu sofri uma tentativa de assalto. Na 9 de julho. Esse caso foi até o Datena cobriu, depois eu cheguei até a dar entrevista. Naquela época eu tava no GOI, Grupo de Operações Especiais. Então, foi o Meser que atendeu. Aí eu segui o assaltante e peguei ele na esquina da Leopoldo Couto Magalhães com bandeira paulista. Prendi o sujeito. Aí o Meser chegou logo em seguida, levamos pra delegacia e tal. Passou um tempo. Beto Meser. O Beto Meser. Eu fui prestar depoimento como vítima. Antes de eu chegar, o escrevente de sala falou: doutor, a gente recomenda tirar o bandido da sala, porque se ele olhar o senhor, é capaz depois ele se vingar. Pode ir pra cima do senhor, sabe o seu endereço, não sei o quê. Eu falei, deixa eu falar. Eu sou promotor de justiça, pode deixar ele na minha frente, eu quero apontar o dedo pra ele. Agora, se você falar isso pra toda vítima que vier, ninguém vai reconhecer. Exatamente. Mas esse é outro problema também. E nessa quadrilha, respondendo, eu acho que uma coisa que você poderia abordar é a Polícia Civil investigar
onde esses criminosos obtiveram as armas, quem faz parte do bando deles, investigar a vida, quem sabe possa puxar uma pena e vir um frango nesse assalto. E como, eu insisto na pergunta, como resolver esse problema? Porque eu vejo que é um crime dificílimo. Eles estão com um carro de luxo no meio da rua, vão entrar quando abrir o portão de uma casa. A vítima nunca tem culpa, né? Eu sempre falei isso e sempre vou repetir. Vítima nunca tem culpa. A culpa é do Estado. Eu acho que é patrulhamento, investimento na polícia e uma legislação forte que aí depende de deputados e senadores. Só assim a gente vai conseguir diminuir isso daí. Mas uma dica de segurança, quando você for entrar na sua casa, olha ao redor, cuidado quando você for pegar comida. Se você puder não abrir o portão, melhor ainda. Se você vê alguém suspeito, dá uma volta no quarteirão. Aquelas dicas básicas de segurança que pode evitar um assalto. O bandido, ele procura facilidade. Prestar atenção, exatamente. Então hoje ele vê um reloginho que comunica o celular, ele já sabe que você tá com um celular potente. Eu falo pra minha filha, quando você estiver no ônibus e no metrô, por favor, não use esse fone de ouvido, porque ele vai identificar o valor do seu celular através do fone. Coloca no bolso, não escuta essa música no ônibus, não, no metrô. Ela vai de metrô na escola. Então são algumas dicas que pode evitar. Eu já aprendi um ladrão, eu era vereador. E a vítima me reconheceu. Eu falei assim, entra aqui no meu carro. Entrei e falei assim, ainda fiz uma oração, deixa eu pegar, senhor. E consegui pegar na Barra Funda. Difícil pra caramba, mas consegui pegar. Aí eu cheguei pro ladrão e falei assim, como é que você sabia que tava com o celular bom? Se ela tava na bolsa. Ela falou pra mim, o fone de ouvido. Que era aquele fone sem fio. Teve uma época que várias mães de jogadores estavam sendo sequestradas. Verdade. A primeira de todas foi a minha mãe. A primeira foi minha mãe. Aqui pra Real Madrid. Eu tava jogando a Copa América de 99, tava em Foz do Iguaçu. E o Oswaldo Pascoal, né? Terminou o treino. Eu falei, qual é a novidade? Ele falou, a novidade é que sequestraram sua mãe. Eu achei que era brincadeira. Liguei, só que minha mãe conseguiu escapar. E foi disso aí mesmo, ó. O meu irmão tava vendo a novela Vale a Pena Ver de Novo. E o cara chegou e falou, somos da antena parabólica. A gente veio pra trocar. Ele abriu o portão. Minha mãe tava no quarto deitada. Ele falou, veio trocar parabólica. Minha mãe não liguei pra ninguém, não. Só que morava numa vila. Minha mãe gritou pela janela. A vila toda fechou, pegou 8 caras. 8. A vila mesmo prendeu o pessoal? Pegou 8. Um carro, um corda, seringa, um monte de coisa. E o Rogério, lateral também, que jogou no Palmeiras, jogou comigo no Corinthians. Né? A gente é muito amigo, eu sou padrinho de casamento dele. Sequestraram a mãe dele também. Sequestraram a mãe dele conseguiu fugir. E, engraçado, a gente sabe que é uma coisa muito séria, ela conta até brincando. Eles falaram, a senhora quer comer o quê? Aí ela falava, já que eu tô sequestrado, eu quero camarão. Então pode pedir camarão, que vai pagar é seu filho. Vamp, eu vou ter que te cortar, porque agora a gente chamou o Nico, né? O secretário executivo aí da Secretaria, né, de Segurança, o David Tarso, nosso repórter, tá com ele. Primeiramente, muito obrigado, Nico, por fazer parte aqui do Tá na Roda. E, David, vamos colocar o homem pra falar e como essa bandidagem aí pode ser mais combatida aqui na cidade de São Paulo. Pois é, agora aqui o Dr. Nico nos recebendo gentilmente, também ao meu lado esquerdo o capitão Morato da Rota da Polícia Militar, eles que vieram atender a essa ocorrência. Eu vou começar então falando com o capitão Morato, ele que tem mais detalhes sobre a ocorrência em si e vai poder dizer pra gente, né, capitão, como que foi a ação da Polícia Militar que resultou na morte de 2 bandidos. Muito boa tarde. Boa tarde. A Polícia Militar foi acionada, a princípio, por um roubo à residência aqui nessa rua. Várias viaturas se deslocaram até aqui, a Rota veio no apoio também. A informação preliminar é que os indivíduos estavam no interior da residência, porém a Rota conseguiu visualizar os indivíduos no interior do veículo, né? Um veículo produto de crime também, produto de roubo. E na tentativa de abordagem, na aproximação dos policiais, na tentativa de abordagem, um dos indivíduos acabou apontando arma de fogo contra os policiais que revidaram sem justa agressão. 2 indivíduos foram alvejados, aí, entraram em óbito após o socorro. E um terceiro indivíduo que se entregou, ele foi preso. Bom, e a Rota, claro, é a polícia de elite mesmo da PM, né? Que é para justamente esse tipo de ação, né? Para que consiga responder de prontidão. A Rota, ela trabalha com apoio às viaturas de área, né? Esse aqui foi uma ocorrência desse tipo, né? As viaturas de área já estavam atendendo e a Rota veio no apoio. A Rota possui equipamento e treinamento justamente para ter uma pronta resposta bem efetiva.
Bom, para quem não está nos acompanhando a partir de agora, a gente fala aqui da Zona Sul, da capital paulista, bem perto do Ibirapuera. O doutor Nico também está acompanhando essa ocorrência e vai poder dar mais detalhes também. Até o Palumbo, a gente está recebendo ele no estúdio, delegado, e agora faz parte do setor político, mas que acompanha diariamente também essas ações policiais. E o senhor também veio aqui para fazer o trabalho de investigação. Eu vi que a perícia já foi feita no carro que os bandidos chegaram, né? Esse carro que é produto de roubo. Primeiro aqui eu vou falar pro Palumbo largar a mão de ser deputado e vir voltar pra polícia, que ele ganha mais com isso, que a população vai ganhar mais com isso, né? O Palumbo, grande parceiro de muitos anos, né? Mas é isso aí, foi um grande trabalho da Rota, do pessoal da Rocam, o pessoal de área, 3 minutos da comunicação que caiu no rádio, a polícia chegou aqui, respondeu a injusta agressão, a polícia não está aqui para tomar tiro, nem para nada, respondeu a pronto, quer dizer, quem optou por se entregar, que foi um dos vagabundos, se entregou. Quem optou para querer reagir, infelizmente aconteceu, são jovens, mas a polícia tem que fazer o seu serviço, né? Responder à injusta agressão. Parabéns pro pessoal da Rota, pro pessoal da Rocam e pro pessoal de área que está aqui. Em relação às investigações agora, como elas acontecem, para identificar também se essas pessoas elas teriam praticado outros crimes? Olha, eu estive falando com o doutor Sandrin, que é ali do patrimônio, esse Cauê, que se entregou, é responsável por vários roubos de residências. Desde a época era menor que a gente conhece ele. E esses dois aí vão ser identificados, estão ainda no hospital, vão ser identificados. E provavelmente também já consta com uma passagem muito grande aqui, principalmente nessa região do Campo Limpo para cá, com vários assaltos de residência. Campo Belo, desculpe. E doutor, em relação também às idades, tem uma ideia? São todos jovens, isso que dá pena, né? Tudo molecada aí de 22, 23 anos. Esse Cauê passou a maioridade há pouco tempo, né? Mas é um elemento já conhecido da polícia, né? E que resolveu se entregar. Se entregar agora vai responder aí na forma da lei, né? Quem não resolveu não se entregar e quer encarar a polícia bem preparada, ainda mais com a Rota, que eles vão aí meter a cara. Não deu. Bom, e claro, né, que é o preparo da polícia, mas também não houve vítimas nesse confronto todo, né? Não tivemos vítimas. É só os indivíduos mesmo que tentaram atirar contra os policiais que foram alvejados, né? Os moradores, os transeuntes da via tiveram sua integridade física preservadas. Até porque também é feito um trabalho em relação a isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. O treinamento de tiro da Polícia Militar é muito efetivo, né? E visa só defender ali a integridade do policial ou de terceiros, né? Para que não tenha maiores vítimas ou uma pessoa baleada dentro desse confronto. Tá certo, muito obrigado, capitão Morato, e parabéns aí pelo trabalho na ocorrência. Doutor Nico, muito obrigado por nos receber. Quer mandar mais algum recado para o Palumbo lá ou não? Não, eu sempre falei, desde a época que ele entrou para vereador, né, que o lugar dele na polícia... Ô, David, né, foi um David, você tá me escutando? Tempo aí, mas tudo bem, ele tem a opção. Calma aí que o Pilhado tá chamando eu aqui, tô te ouvindo sim, Pilhado, pode falar. Agradece aí ao doutor Nico, e os dois querem falar com ele, né? O Palumbo tá aqui, companheiro dele, como ele mesmo brincou. O Capês também quer fazer uma pergunta aí pro Nico. E eu peço pra você passar a sua escuta. Passa um dos seus fones pro Nico. Aqui a gente resolve ao vivo pra gente conseguir fazer essa pergunta pra ele. Pode ser? Vamos tentar aqui. Quem sabe faz ao vivo. Pode ser. Então vai. Então, deixa eu colocar aqui. Vou passar aqui, já bota uma escuta nele aí. Se cair a ligação, eu já passo novamente, porque geralmente eu tiro o fone. Pode ser que caia a ligação, mas eu vou tentar aqui colocar no Viva Voz, que aí fica mais fácil. A gente agora te escuta. Então, vou passar aqui pro Capês e pro Palumbo. Ele quer falar com você primeiro. Bom, o Nico, eu sou suspeito pra falar dele. O doutor Nico foi o meu melhor diretor. Ele já começava a ligar às 6 horas da manhã pra saber como é que tinha sido o plantão noturno. Mas é um excelente delegado, ele é vocacionado, ele não precisa do salário da polícia para nada. Muita gente não sabe, mas é uma das pessoas mais humildes que eu já trabalhei na minha vida. Ele começou como engraxate, montou sua pizzaria, foi prosperando, às custas de muito trabalho. E hoje é uma pessoa que enaltece demais o trabalho. Então eu só queria parabenizar o senhor, pleno domingão trabalhando, os policiais de Rota, que eu sou fã. Ele falou que tem que dar tiro mesmo. Tem que dar isso aí, ué. Atirou na polícia, vai sentar no colo do capeta, que vai... Ó, eu não tenho dó de bandido. Eu tenho dó de vítima e cidadão do bem. Então, o ladrão tem a opção. Se saiu armado pra roubar, assumiu o risco de tomar uma azeitonada na testa e falecer ali mesmo. Paciência, que enterra e tchau. Nico, parabéns. Tenho muito orgulho de ser seu amigo. Obrigado. O Capês também tá aí. Manda um abraço pro Capês. Ô, Nico. Em nome do Morato, todo o pessoal da Rota. Ô, Nico, quero dar os parabéns. Pode falar, Pilhado. Quero dar os parabéns pra Rota, Capitão Morato, toda a Rota, e também pra você, Nico. Você aí, eu tava estranhando que você não tinha aparecido na ocorrência ainda.
E nós fazemos operação, você ainda não era delegado, você era investigador, e eu tinha acho que 1 ano, 2 anos de promotoria. A gente já trabalhava juntos. Meus parabéns. E acredito que agora, Nico, investigando esse Cauê, as ramificações que ele tem, os outros inquéritos que ele respondeu, quem eram os comparsas dele nos roubos anteriores, com certeza você pode aí avançar no desbaratamento de uma quadrilha e prevenir e ajudar a Polícia Militar nesse trabalho que eles fazem, com também um bom trabalho da Polícia Civil conjunto com a Militar. Parabéns, Nico. É verdade, Capês. Eu estava falando com o Sandrinho, que é o delegado do patrimônio, veio aqui quando eu liguei para ele. Esse Cauê é conhecido já desde quando o tempo era menor, por furto em residência, roubo em residência, está aqui. E aí eu também queria só mandar um abraço pro Coronel Coutinho, pro Derrite, todo mundo que está acompanhando a gente aí, sabe? Porque sempre apoiando essa união da polícia, né? O capitão Morato aí, junto com a gente aqui, procuramos agilizar logo a ocorrência, dividindo, né? O que é a parte de resistência, a parte criminal, foi feito tudo rapidinho e a vida que se segue. Ô, doutor Nico. Doutor Nico, mais alguma questão? Eu quero fazer uma pergunta, por favor. Eu queria fazer uma pergunta pro doutor Nico, porque a gente viu que esse Cauê, ele é reincidente, né? E aí eu vou fazer um desabafo até com relação à justiça. Porque a polícia prende, a gente vê que o Nico até já sabe quem é, a gente vê que o Capês já sabe quem é, o Palumbo já sabe quem é, e ele continua na rua, ele continua entrando na residência da sociedade para assaltar, para ameaçar. Nico, qual apelo que você faz para a justiça com relação a esse cara? Porque ele acabou de ser preso de novo. Daqui a pouco ele vai estar solto. Ó, o nosso retrabalho é muito grande, meu, do Morato, de todo mundo, o nosso retrabalho é muito grande. Outro dia vi uma cena na TV de um furtador de celular. Eu falo pra você que em menos de 70 dias ele foi preso 12 vezes. 12 vezes pela polícia. Ah, tá roubando o celular, a polícia lá, 12 vezes preso. Ele pega e vai embora porque a lei é fraca e não segura aí no crime de furto, né? Como não segura e depois fala, pô, a polícia é culpada lá, estão roubando no centro, estão fazendo no centro. Mas nosso trabalho a gente faz, e faz com prazer. Eu, Morato, a gente levanta de casa todo dia de manhã e com vontade de acertar. A gente manda pra cadeia, mas eles vão embora. Esse Cauê aí é um freguês nosso, freguês velho. Doutor, então, o senhor até comentou do furto de celular. Ontem eu e o J.R. Novaes, repórter cinematográfico, estávamos preparados para fazer uma participação ao vivo e normalmente a gente recebe todas as informações pelo celular, né? A gente vai apurando ali. Diante da câmera, né, que geralmente inibe, o rapaz passou de bicicleta, tentou furtar o celular, eu consegui segurar. E aí ele passou direto e conseguiu fugir. Ou seja, nem mesmo a câmera que ele poderia ser identificado foi capaz de amedrontá-lo. Então é realmente uma sensação de impunidade muito grande que eles vivem, né? Eles têm medo da polícia, não têm medo da justiça, porque eles vão embora rapidinho, né? Perfeito. E eu vou te falar, nós fizemos uma operação no sábado, prendemos 8 roubadores de bicicleta. Até o cara que distribui a bicicleta falou, vai ali, já fica esperando com o celular. Nós fizemos uma operação no sábado. Todo dia a Polícia Militar e a Polícia Civil prende gente roubando de bicicleta, celular no centro, na Avenida Paulista. Mas é que acontece, eles não ficam presos, vão embora e parece que a polícia é culpada. A polícia é menos culpada, nós fazemos o nosso trabalho. Nosso trabalho, eu garanto para vocês que as polícias de São Paulo são uma das melhores do mundo, viu? Porque o que a gente faz com a estrutura que a gente tem, não está escrito. O Capês quer fazer mais uma questão? Nico, uma última pergunta. Pode falar. É uma sugestão só. Pode falar, Capês. Ô, Nico, você sabe que a minha esposa, que você conhece, é promotora de menores, da infância e juventude. Isso. Uma sugestão ao Sandrin, puxar lá na vara da infância e juventude as ações, os processos contra o Cauê, porque aí você vai começando a puxar, tem muito cara que faz parte aí da quadrilha dele, que não estava nessa parada, mas integra a mesma organização criminosa. Pode ser importante ajudar a polícia a desbaratar e ajudar também a polícia militar a não ficar enxugando o gelo, porque toda hora esses caras vão voltar e praticar assaltos. Eu garanto pra você, Capês, quando ele entra lá na mão do Sandrinho, a gente faz uma completa na vida dele, né? A gente vai ver quem visitou ele na cadeia, quem não visitou, quem foi tirar. A gente tem todo esse sistema de informações, tem todos os dados assim, quem são os parceiros deles que agem em outros crimes, né? Porque eu acho que até um deles está aqui, eu não peguei a qualificação dele, porque não deu tempo, foi socorrido, né? Mas agora a gente vai levantar, eles já são velhos conhecidos da polícia, todos eles. Nico, tá certo. Nico, tem um Cauê que entrou como menor na residência de uma médica famosa recentemente, o Sandrinho. Da Ludmilla. Que fez a investigação também.
Isso, da Ludmilla, a doutora Ludmilla, uma excelente médica. Ele levou 3 Rolex dela, uma coleção que ela tinha. Pegou o dinheiro todo, gastou num barco lá no Guarujá, alugou um barco. Chamava Cauê também, por 5 já. Exato. E os 5 estão na rua já também, viu? Ou seja, essa ocorrência foi quando? Só para quem nunca acompanhou. A ocorrência da Ludmilla acho que faz uns 6 meses atrás. 6 meses atrás, num apartamento na Doc Lobo. Otácio, a gente agradece. Muito obrigado, agradece aí ao doutor Nico também. Muito obrigado pela atenção. E eu já quero fazer um desabafo. Agora um desabafo e jogando pro Palumbo, pro Capês, pro Felipe, pros Filipes. Porque o meu negócio é o seguinte, pelo desabafo que a gente viu agora, né, do Nico, secretário executivo de Segurança Pública de São Paulo, ele diz, a polícia prende, a justiça solta. O bandido tem medo de policial, mas não tem medo da justiça. Então, o que eu digo pra vocês é o seguinte, vamos perder a esperança. Por quê? Se a gente não pode ter segurança, a polícia dá e a justiça solta, não tem como resolver o problema. Não tem como. Porque aí a gente tem que comemorar quando isso acontece. Quando o cara reage, porque aí o problema é resolvido. Que aí ele vai levar bala. Porque senão ele não vai parar na cadeia. Ele vai roubar. Teve um caso agora, no centro de São Paulo. O rapaz foi assaltado, tá? E aí ele voltou pra tentar recuperar porque ele rastreou o celular. Quando ele chegou na Cracolândia, ele viu um ninho de celulares. Ele viu ali vários celulares, nem soube descrever os números. Agora, a população então não tem como ter esperança. Se a polícia prende, e aí eu concordo com o Nico, a justiça solta, o bandido, ele vai fazer e refazer o tempo inteiro o roubo, o sequestro e a população que se dane. E o Nico tá certo. O ladrão, o bandido, ele tem medo da polícia, mas muitas das vezes ele tá nem aí pra justiça. Ele já sabe o Código Penal, o Código de Processo Penal, ele sabe que ele vai sair na audiência de custódia, ele sabe de todos os benefícios dele. Então é por isso que a gente fala, insiste, cobre o seu deputado, a gente tem que mudar essas leis também. Mas também fazendo aqui uma crítica pra justiça. Juízes, tem presos que vocês podem manter presos sim, tem bandidos, réus que vocês podem manter presos sim, principalmente na audiência de custódia. Vamos pensar um pouquinho mais nas vítimas também. Mas é aquela desculpinha do presídio cheio. Porque tem isso, né? Não é problema. Sempre tem aquela desculpa, lá no hotel de 5 estrelas. O problema é do preso. Quem mandou ele roubar, quem mandou ele matar. Se ele quiser um hotel 5 estrelas, ele que vai trabalhar e prosperar dignamente na vida dele, ué. Que lá ele tem que... Eu não vou falar uma coisa aqui. Não, pode falar. Aqui você pode falar. Melhor não, que eu já achei que eu tava no podcast, eu ia soltar um palavrão aqui. O problema é seu, preso, que lá não é hotel 5 estrelas, não. Se você queimar o colchão, sou favorável a você dormir ali na pedra. Você não queimou o colchão? Dorme na pedra. Ah, você não jogou a comida fora? Não tem comida. Paciência, você é extremista. Não, não sou extremista, porque aqui em São Paulo tem um monte de gente passando fome, revirando lixo. E vocês comem de 3 a 4 vezes por dia. Ah, eu vou fazer greve de fome, que morra. Ah, eu vou queimar o colchão, que durma no chão. Ah, não tem água quente. Na zona sul de São Paulo também não tem água quente para muito morador, não chega nem água. Então azar o seu. Vamos parar com esse mimimi de ficar defendendo bandido. A gente tem que pensar em vítima e cidadão do bem. Capês, você é da justiça. Sim. Né? Você é ex-promotor, jurídico, é jurista, professor. E aí eu te pergunto, tem esperança? Porque eu sou eu fico indignado, eu fico louco. Eu vi umas imagens aí da Cracolândia, uns 5, 6 juntando um casal de porrada. Eu sou um que eu reagiria, porque na minha mulher não ia encostar. Eu ia entrar na porrada, eu ia sair todo ferrado e eles não iam ser presos. Eles iam ser levados, se fossem pegos, e voltariam pra rua pra fazer a mesma coisa com outro casal. É o que eu falo, não dá pra ter esperança. Diante do que eu ouvi do Nico, diante do que eu ouvi do Palumbo e de você, e a sociedade? Como que a gente vai ter otimismo? Bom, primeiro, só pra corrigir, eu sou procurador de justiça, eu tô licenciado, né? Eu sou ex-promotor porque estou agora no segundo grau da carreira como procurador, mas estou licenciado. Nesse caso específico, observações muito genéricas são sempre difíceis da gente fazer. Nesse caso específico, eu duvido que essa prisão em flagrante não seja convertida em prisão preventiva na audiência de custódia. Então, presente todos os requisitos para a prisão preventiva. O que ocorre é muitas vezes o sujeito preso, condenado, ele cumpre uma parte da pena, depois tem direito à progressão de regime, ou então o processo começa a demorar muito, atrapalha, a vítima hesita na hora de reconhecer e ele consegue uma liberdade provisória. O que nós temos que apostar é na agilização dos processos. O processo tem que terminar rápido. O Cabral está condenado, Sérgio Cabral, há 400 anos
de pena. Faz 6 anos que ele foi preso. Nós já deveríamos ter algum processo transitado em julgado que garantisse o início da execução da pena. Então, esse é o principal problema que eu acho, embora eu entenda o desabafo. Mas, na verdade, a situação é um pouco mais complexa. Mas você não acha que merece o desabafo? Claro. Eu acho que o meu desabafo é o desabafo de qualquer um. Não é o seu desabafo, Felipe? Claro, louco. A gente não consegue, eu não posso mais usar o celular no centro. É por isso que a população não aguenta mais. Eu acho... Você vê passando por cima de ladrão de carro. Você não pode mais usar o celular na Paulista. Você tá usando quanta gente aí durante... Cartão nós postal da passamos, cidade. A gente passa aqui na Paulista todos os dias a quantidade de gente que tem o celular arrancado com cara de bicicleta. O cara passa de bicicleta e leva teu celular embora. Quando eles mandam em grupo, eu acho super justo a número crítica. muito grande de menores que estão excluídos, estão em exclusão, não estão em trabalho, não procuram trabalho, estão no ambiente sob influência criminógena. Os criminosos estão entrando no crime porque é mais fácil para eles, já entrega a arma, ele quer roubar para comprar uma motinho, um tênis importado, roubar um relógio legal que ele vê. E, infelizmente, esse é um problema mais amplo que a própria polícia militar, a polícia civil podem resolver. Você pode combater a violência e manter a criminalidade em níveis suportáveis. A eliminação completa do crime é muito difícil. E essa amplitude, professor, chega também ao próprio sistema prisional, que nós sabemos que o sistema prisional brasileiro é uma escola do crime. Então também não adianta a gente falar, vamos fechar os criminosos, vamos baixar a maioridade penal, se esse menor, se esse criminoso vai para dentro do sistema penitenciário. Ladrão falando assim, agora eu vou pra cadeia, eu vou descansar um pouquinho, eu pego meu celular e vou comandar o crime aqui de... Exato, e ele acaba saindo de lá muito pior do que ele entrou. Você prende, às vezes, um gomeiro e sai de lá um homicida, sai de lá um psicopata. E aí fica aquela questão, né, que o Paulo colocou, veja bem, é melhor você suspender completamente o sinal de celular nas áreas próximas aos presídios, como já se tentou fazer, ou deixar o celular funcionando para rastrear, ouvir as conversas e monitorar a prática do crime? E não poder... O que adianta monitorar? Não dá para fazer nada? Olha, uma vez eu fui fazer uma palestra, o Felipe, fui fazer uma palestra no sistema carcerário. Ué, você fica monitorando, ouvindo conversa de preso o dia inteiro, olha o que o cara tá falando. Pra sair o mandado é difícil, hein? Pra sair o mandado é difícil, pra sair o mandado de prisão, hein? Você vai fazer uma palestra lá no sistema carcerário sobre progressão de regime, levanta o líder da cadeia e fala, atenção, vamos ouvir o professor com educação. Todo mundo desligando o celular agora, dentro do presídio. É complicado isso aqui. Agora, ô Palumbo, isso que a gente tá falando aqui, né, é uma falha da lei. Tem como a lei mudar? Porque se não tiver como a lei mudar, Capês, você também que é jurista, você também, Felipe, tem como mudar? Porque se não mudar, tá muito claro. Olha o desabafo que o secretário executivo... Mas olha o desabafo do secretário executivo. A gente prende, eles têm medo da polícia, não tem da justiça. Seria fácil. Quanto a nossa legislação já mudou nos últimos 25 anos? Quantas modificações, penas maiores, recrudescimento... Mas então o que precisa, Capês, para deixar bandido na cadeia? É a corrupção no sistema carcerário? Não, é um problema. Em primeiro lugar, não estamos justificando. Estamos explicando. Não é a pobreza que leva à criminalidade. Injustiça social e exclusão estão dentre das várias causas. Além disso, nós precisamos ter um número maior de policiais mais bem remunerados, polícia bem equipada, métodos eletrônicos, segurar os presos mais tempo na cadeia, combater a criminalidade dentro do sistema carcerário, por exemplo, suspendendo o sinal dos celulares. É uma série de medidas que são tomadas, não é que não estão sendo tomadas, ninguém está inventando a roda. E o desabafo de vocês é justamente compreensível, porque por mais que se tenha feito, é um volume que tem a criminalidade que o Estado não dá conta. Mas na justiça tirar essa câmera da rota. Estado, eu tô falando na justiça. Porque na segurança, a gente vê que as coisas muitas vezes acontecem. O meu problema é a justiça. Por que esses caras não continuam presos? Por que eles são soltos? Porque a gente sabe. Esse aí, ele já sequestrou várias vezes, ele já assaltou várias casas e ele tá lá de novo. Esses menores, porque o que eu digo, esses menores você não vai mantê-los na cadeia. E eles andam na Paulista, como disse o Felipe, eles te ameaçam. Eles andam em grupo e eles ficam, vou tomar, hein? Não é aquele negócio só de puxar, não. Eles ficam brincando com a impunidade. É verdade. Eu tem toda razão. Na verdade, eu já passei. Semana passada eu vim aqui com a minha assessora. Quando eu vi, já estava vindo por trás, eu já puxei ela já percebeu na hora. E vítima nunca tem culpa. Mas é difícil mesmo. Você no Congresso, o que você acha que você pode fazer? Nós já colocamos algumas leis lá, apresentamos projetos de lei, mas lá é tudo demorado. Esse governo que está aí não tem intenção de que bandido fique mais preso. Aliás, eles querem soltar.
Eles querem descriminalizar alguns crimes, querem liberar as drogas. Então, a gente está lutando contra a maré, né? A gente está dando murro em ponta de faca, como diz minha mãe lá em Ribeirão. Para um outro dia. Mas o que está acontecendo embaixo da... Não, tá difícil. Outra coisa que tem que fazer, na minha opinião, tirar essas câmeras da rota. Grupo de operações especiais, como a rota, não tem que ter câmera. Não tem. Quando eu estava lá na divisão de operações especiais, nós montávamos operações e nós não falávamos no rádio da polícia. Porque a gente não sabe quem está escutando. A gente não sabe se alguém tem um HT, um aparelho que está ouvindo a conversa. Pode ter, inclusive, infiltrado. Exatamente. Toda profissão, todo local tem gente ruim e tem gente boa. Então nós fazíamos um grupinho fechado de WhatsApp e só se comunicava para lá. Agora, como é que você coloca uma câmera na rota que você não sabe quem está escutando essa conversa, você não sabe quem está vendo essa imagem, você não sabe quem está ouvindo o que o policial está falando, que rua que ele vai, como que vai ser a operação? Isso é absurdo. Pelo menos nos grupos de operações especiais, eu acho que tem que tirar. E que se coloque essa câmera, por exemplo, no trânsito, na ambiental, em outros locais. Mas na rota não, no BAEP não. Porque ali são grupos de elite que enfrentam o crime na linha de frente. Esses policiais vão pro confronto. É diferenciado. Não é que eles são melhores. Não é nada disso. É que eles têm um treinamento específico para o combate. E você colocar uma câmera de monitoramento sem saber quem está vendo essas imagens, pra mim, isso não entra na minha cabeça. Isso aí é mais uma herança maldita do João Dória. E outra coisa que eu queria trazer aqui pro debate, principalmente, depois do que eu vi, depois do que eu ouvi de vocês, do Nico, eu sou ainda mais, dando uma opinião e passo pra vocês, a favor do armamento civil. Com regulamentação. Porque, me desculpa, se eu tô escutando do chefe, do secretário executivo de segurança pública, que a polícia prende... Do Estado de São Paulo. Do Estado de São Paulo, que a polícia prende e a justiça solta, eu quero ter a minha segurança. Eu quero poder ter o direito de andar armado pra reagir, porque eu sei que esse bandido que vai me assaltar, ele vai voltar no dia seguinte. Ele vai te matar. Direito à liberdade, né? Sim. E outra coisa, essa perseguição... Então ganha ainda mais fundamento essa questão. Uma das formas de você fazer prosperar na vida é você gerar emprego, renda. Clubes de tiro, vai num clube de tiro, não sei se alguém aqui já frequentou. Eu vou. Não, já fui. Super seguro, são pessoas do bem. E essa política desse governo aí está quebrando milhares e milhares de empresários. Não tá só quebrando o dono do clube de tiro. É a faxineira que trabalha lá, é o porteiro que trabalha lá, é o atendente, é o vendedor. E para você comprar uma arma no Brasil, não é fácil do jeito que eles estão falando aí, não. É mentira isso. Você vai ser pesquisado, você vai dar o seu RG, você vai dar o seu CPF, vai sair uma nota fiscal, você não vai ter o porte permanente de arma de fogo, como eles estão falando que vão ter. Né? Agora, eu não vejo esse mesmo governo querendo tirar a arma de traficante lá no Rio de Janeiro, ou aqui mesmo em São Paulo, onde tá cheio de biqueira, onde vende droga, que os caras estão, inclusive, de fuzil. Eu não vejo essa mesma vontade do irônico Flávio Dino de fazer isso. Por que ele fica só perseguindo o clube de tiro? Impedindo muitas vezes as pessoas, como você bem falou, você quer ter o direito de se defender, é uma opção sua. É uma opção sua. E se você fizer alguma bobagem, que você responda. É o livre-arbítrio, né? Exatamente. Ele disse, inclusive, que a onda de violência se deve ao mentira dele. Eles ficaram 14 anos no governo e não fizeram porcaria nenhuma pela segurança pública. Não sei se foi 14, pouco mais. E você era policial, né? Exatamente, não fizeram absolutamente nada pela segurança pública. Eles se esquecem, acho que eles têm amnésia. Deve ter alguma doença aí, que eles se esqueceram do passado. Eles ficaram no governo aí mais de uma década. Não fizeram absolutamente nada. E agora estão jogando tudo o que aconteceu de errado na culpa do Bolsonaro. Não é bem assim, não. Vocês ficaram no governo, vocês governaram. E a situação só piorou depois que vocês saíram do governo. E eu quero saber também dos outros participantes que estão aqui na roda, tá? Capês, do Felipe, sobre essa situação do armamento. Sim. Vocês acham que, diante do que a gente está vendo, diante desse desabafo do Nico, e não é o primeiro desabafo, o próprio Palumbo já tinha desabafado aqui, vocês acham que o cidadão tem o direito de se sentir mais seguro? Porque, me desculpa, se o preso nunca vai ficar preso, nunca vai. Geralmente não vai. O Nico falou aqui, ele falou, não fui eu. A gente precisa ter uma certa segurança. A polícia prende, a justiça solta. Foi isso que o Nico deixou muito claro aqui hoje à tarde, agora na Jovem Pan. E que bandido tem medo de polícia e não tem da justiça. Não tem mesmo. Não tem medo da justiça nenhuma. Sim. Porque lá lá é o seguinte, filho, a audiência de custódia é um exemplo. Como você foi tratado? Eu fui parar na corregedoria várias vezes,
de reclamação de ladrão que reclamou do jeito que eu abordei, do jeito que eu tratei ele. Uai, eu não sou obrigado a tratar o cara lá, por favor, pegue um cafezinho, entra aqui atrás. Por que não perguntam como ele trata a vítima? Então. Por que não perguntam lá como ele trata a vítima? E o que muitos juízes não entendem, vou explicar isso pra ele, que o policial aqui em São Paulo vive de bico. Cada vez que o senhor manda um juiz lá, um policial pra corregedoria, ele perdeu o dia de bico dele. Estacionamento caríssimo, canseira, ferrou a vida do policial. Isso aí é um desserviço. Bico que você diz é segurança particular, né? Faz outro porque o cara tem que sobreviver de alguma forma. Não dá pra viver o salário da polícia aqui no estado de São Paulo, não? Veja bem, eu acho o seguinte, eu não tenho dados estatísticos. O Palumbo teve no dia a dia mais tempo do que eu, porque eu também me afastei para exercer mandato parlamentar e ele continuou por mais tempo na polícia. Não sei como é que tá esta rotina. Mas eu desconheço essa liberdade provisória desenfreada em audiência de custódia para assaltante armado, sequestrador. Eu acho que isso aí não ocorre com essa frequência. Assassino como nós de professora, né? E assassino de professora que você está se referindo? Quando a gente abriu o programa... Da escola? O menor, daqui a pouco ele vai em audiência de custódia. Ele vai ficar internado no máximo 3 anos, porque é a legislação. Aí é uma questão que você colocou, né? Que o nosso querido Palumbo pode capitanear com a experiência e conhecimento que ele tem. Em vez de a gente ficar discutindo redução da maioridade penal, que vai ser um tema polêmico, que dificilmente vai passar, tem que ser uma emenda constitucional, 3/5 da Câmara, 3/5 do Senado, em 2 turnos de votação, um simples projeto de lei, aumentando o tempo de permanência da internação do menor em crimes violentos de 3 para 10 anos. Ele completa 21 anos, ele pode continuar internado até o término desse período, de 10 anos, de 12 anos. Você tem, por exemplo, o Champinha, faz 20 anos que ele estuprou e matou a estudante Liana Friedenbach, com requintes e crueldade. Chegou 21 anos, ele não tem a menor condição de ir para a rua, ele é psicopata, ele vai matar novamente. Então fizeram uma gambiarra jurídica e deixaram ele sob tratamento civil. Estão tratando a saúde dele, por isso que ele não saiu. Mas se ele tivesse uma defesa mais forte, poderia até já estar nas ruas. Então é preciso, na questão do menor que você tocou, essa é uma legislação que precisa ser aperfeiçoada. E redução da pena? Apenas 3 anos. Aumento de pena, por exemplo. Redução da pena não, redução da idade penal. Bom, a redução da idade penal, eu sou a favor de reduzir para 16 anos a idade da maioridade penal. Sempre fui a favor. E tem várias razões, por isso é um debate para um programa inteiro. E podemos até trazer alguns especialistas aqui que defendem isso até melhor do que eu. Mas não acredito que esta seja uma posição pragmática, rápida, de solução. A questão do tempo de permanência do menor que pratica crimes violentos é muito mais urgente. E vou dizer para você, hein? A questão da Deep Web, eu estava conversando, Paulo, com o Fábio Lopes, ele estava me passando o que eles estão vendo em termos de crimes praticados e combinados na Deep Web entre menores, e esses assassinos, esse que você falou, eles viram verdadeiros heróis nas redes sociais. Está na hora também de fazer uma repressão maior para os crimes de comentários ou mesmo incitação à prática do crime na internet. Mas tem que reduzir a maioridade penal, Capês. Tem que reduzir, porque se os menores infratores eles cometem tanto crime, o que acontece? Mas você acha os bandidos, eles usam os menores, mas você acha eles sabem que eles não vão ficar Você acha que tem 60% de deputados federais com o governo federal do PT que conseguem reduzir a maioridade penal? Não conseguem. Você não vai conseguir. Então nós temos que adotar... É tudo culpa dos nossos políticos. Nós temos que ter... Não, o legislativo é uma questão polêmica. Você tem, na verdade, que buscar soluções que estejam mais ao seu alcance. Por exemplo, a questão da audiência de custódia foi recentemente reformulado o artigo 310 do Código de Processo Penal, 312. Pode aqui, o Palumbo, com a experiência e o conhecimento que ele tem, juntamente com outros deputados que querem recrudescer um pouco mais a repressão, tornar difícil a saída nesses crimes... por parte de você tá lá dentro. Eu vou te fazer uma pergunta papum, que a gente já daqui a pouco tá encerrando. Ele falou, você acha que vai conseguir aprovar isso? Você acha impossível aprovar a redução? Impossível eu não acho, mas eu acho muito difícil porque o Capês falou bem. Muitos deputados que defendem bandido, eles não querem isso. E vou te dar uma dica, Palumbo. Infelizmente, a maioria... Isso só vai mudar quando acontecer um caso de extrema, mas de extrema... Mas não vai mudar. Pode acontecer que não vai mudar. Eu quero dar uma sugestão. Tem que ser papum. Papum, rápido, para fechar o programa. O Supremo Tribunal Federal decidiu o seguinte: prisão em segunda instância depende de reforma do Código de Processo Penal. Não depende de emenda constitucional.
Acabou? Bom, ó, eu vou encerrar aqui o nosso Tá na Roda de hoje com polêmica, como sempre.